O assunto de hoje é a parte de diretivas do pré-processador, né? Uma primeira parte dessa diretiva do pré-processador, certo? E aí a gente vai começar. Primeiro, o que é o pré-processador? Certo? Isso é uma coisa que tem por padrão na linguagem C e C++, mas nada impede de existir em outras linguagens também, certo? Então, o que é o pré-processador? Então, o pré-processador é um pedaço do compilador, digamos assim. O compilador ele tem várias etapas, né? A compilação tem várias etapas, desde a checagem, geração de código, link edição, enfim, geração do executável, etc. Então, se a gente for recordar o processo de compilação, a gente tem várias etapas. E no caso do C++, herdado do C, a gente tem uma figura que é chamada de pré-processador. Como o próprio nome já disse, ele pré-processa, ou seja, ele faz um processamento prévio, antes da compilação em si. Então, o que é o pré-processador? O pré-processador é um programa, né, que faz parte do compilador, do processo de compilação, que lê o código-fonte e faz alguns ajustes antes de iniciar o processo de compilação propriamente dita. E aqui eu coloquei algumas funcionalidades, unir arquivos, limpar comentários, substituir símbolos, etc, etc. Certo? Então, esse pré-processador ele age antes da compilação em si, antes da verificação do código em si, e essas ações que ele toma, né, que a gente chama de diretivas desse pré-processador, elas podem ser incluídas no nosso programa e apesar da gente não ter falado nisso antes, a gente já usou uma diretiva do pré-processador é, em todos os programas que a gente fez. Então, todas as diretivas do pré-processador, elas começam com uma cerquilha, né, um sharp, ou como vocês gostam, hashtag, né? Então, toda vez que a gente tiver um comando iniciado com a cerquilha, ele não é um programa, não é um comando da linguagem C propriamente dita. Ele é uma diretiva do pré-processador, ou é uma ação que o pré-processador vai fazer antes de, da gente realizar o processo de compilação em si, certo? E, como eu disse, a gente já usou muitas e muitas e muitas vezes, certo? Que é a diretiva, a primeira diretiva que a gente vai ver do pré-processador é a diretiva include, né? Então, o que é para que serve a gente já viu, né? Para que serve a gente sempre usa para incluir arquivo de cabeçalho. Beleza, mas de uma forma mais genérica, a diretiva include ele serve para unir vários arquivos em um código-fonte só, certo? Ou seja, a gente pega todos os arquivos necessários para a compilação e joga isso num código-fonte só, certo? E aí, a gente tem duas formas de usar o include, certo? A primeira a gente já usa, né? O include menor que, aí o nome do arquivo é um maior que, então dentro desse maior e menor a gente tem o arquivo que a gente quer incluir. Aí a pergunta é, aonde é que ficam esses arquivos? Normalmente quando a gente instala o compilador, o compilador ele tem um diretório padrão onde vão estar os includes, certo? Então, por exemplo, aqui, vou colocar aqui no terminal, vou dar um ls aqui para listar os arquivos, OSR, include C++. No caso aqui, ele tem a versão 9. Pronto. Então, todos esses aqui são arquivos que a gente pode incluir dentro dentro dos nossos programas em C++, certo? Então, se eu quiser incluir esse fm.h, eu vou poder incluir ó, cstring e o nosso querido IOStream, que a gente sempre inclui aqui toda vez que a gente vai fazer o nosso programa. Existe uma outra forma de incluir que no caso a gente usa uma aspas duplas ao invés
botar o menor que e o maior que é o quê? Quando a gente quer incluir, né, quando o pré-processador ele procura no diretório corrente. Então, se eu tiver um arquivo e esse arquivo tiver no meu diretório atual, ao invés de colocar include com menor e maior, eu coloco include com aspas e fecha aspas. Então, toda vez que o pré-processador encontrar um include, abre aspas, fecha aspas, ele vai procurar no diretório atual, ao invés de procurar nesse diretório padrão do sistema, certo? E aí a gente pode usar algumas definições que a gente tem em caminhos de arquivo, como, por exemplo, ponto, ponto, barra, para dizer que é uma coisa no diretório anterior. Então, nesse caso aqui, se a gente fizesse uma compilação e colocasse um include, entre aspas, isso aqui, ele iria procurar no diretório antes do que a gente está, uma pasta chamada includes, no arquivo aluno.cpp, certo? Então, se a gente colocar as aspas, a gente vai procurar no diretório atual, ao invés do diretório padrão do sistema. Se a gente não encontrar nem no diretório atual, nem no diretório padrão dos sistemas, ele vai dar um erro de compilação dizendo que não encontrou o arquivo a ser incluído, certo? Outro truquezinho que a gente pode usar, no caso do G++ e nos outros compiladores também, é que ao invés da gente incluir tudo com abre aspas e fecha aspas, o que não é muito legal para quando você tem um projeto grande, aí eu vou botar com aspas, sem aspas. A gente pode incluir na opção de compilação essa opção "-i" maiúsculo. E essa opção "-i" maiúsculo, você define uma pasta onde vão estar os seus arquivos de inclusão. Eu tenho um projeto, uma biblioteca barra user lib boost. E todos os meus arquivos de cabeçalho que eu vou precisar, eles vão estar por lá. Então, eu não preciso colocar entre aspas e botar o caminho completo lá dessa biblioteca. Eu posso, na hora da compilação, eu posso passar "-i barra user lib boost includes". E aí, eu posso usar os arquivos de inclusão com o sinal de maior e menor, como se ele fizesse parte dos diretórios do sistema, certo? Mas se for um arquivo simples e ele estiver na minha pasta, eu vou colocar include, abre aspas e fecha aspas, certo? E aí, no caso, a gente sempre recomenda o quê? Usar aquele princípio que a gente chama de princípio da responsabilidade única, né? Que quando a gente tem um programa e ele vai começando a crescer, o ideal é que a gente separe ele de uma forma que cada arquivo ele seja responsável por aquilo que ele foi criado para fazer, certo? O ideal é que a gente coloque em cada arquivo aquilo que ele foi ou que ele é projetado para ser. Por exemplo, eu vou definir o tipo aluno. O que é que eu faço? Crio um arquivo aluno.cpp. Aqui no meu aluno.cpp eu vou botar as definições de aluno, as funções básicas, etc. Aí, digamos, eu vou criar um outro arquivo chamado ioaluno.cpp. O que é que vai ter dentro dele? O que tem no nome, né? I/O de aluno, ou seja, funções de entrada e saída para o tipo aluno. É comum a gente ter arquivos com essa nomenclatura, aluno úteis. O que é isso? São funções utilitárias para o tipo aluno. Nem são funções básicas, nem são funções de entrada e saída. Por exemplo, a função de ordenação, a função de comparação, etc. Eu vou criar uma fila. Eu vou criar um arquivo fila-aluno.cpp. E nesse arquivo eu vou colocar só as definições do tipo fila, certo? E vou botar o main.cpp em outra função, certo? E nessa outra função, nessa outra função não, nesse outro arquivo, eu vou me ater só ao meu programa principal. Então, assim, eu coloco cada pedacinho aí desse quebra-cabeça do nosso programa em um arquivo só. E aí, o que é que você faz? Você inclui. Aí o aluno.cpp, o que é que ele vai precisar? Ele vai precisar das definições de aluno, beleza.
Ah, aluno úteis, o que é que ele vai precisar? Das definições de aluno. Ele vai precisar da entrada e saída? Não, não necessariamente. Fila aluno, ele vai precisar das funções de entrada e saída? Não. Ele vai precisar das funções utilitárias? Não. Ele vai precisar só de quê? De aluno.cpp, certo? E o main? Ah, o main vai precisar de tudo. Então, ele vai incluir tudo. Então, assim, a gente divide o nosso código e separa melhor e faz. Quem é que vai depender de quem nessa nossa estrutura do projeto, certo? Uma coisa é, que é bom observar é que o include dele só copia o código. Não interessa se você botou alguma extensão no arquivo, a extensão do arquivo é .cpp, .h, .cxx, .gif, PNG. O include ele não vai lhe perguntar, ei, rapaz, você está fazendo a coisa certa? Não. Ele só vai dizer, ah, dá para incluir esse arquivo? Beleza. Pega o conteúdo e pá, lá dentro, certo? Então, não, você não precisa, eu vou criar isso aqui como aluno.h. Não, não precisa colocar aluno.h ou aluno.cpp ou aluno. Não, tanto é que, por exemplo, o IOStream, ele não é IOStream.h, IOStream. Alguma coisa, certo? Ele é só IOStream. Então, se você não coloca extensão, também não tem problema. Você pode incluir no seu projeto sem nenhum problema. A única, é, o único cuidado que você tem que ter é que, em todos os casos, só deve existir uma função main. Se tiver mais de uma função main, dá erro, certo? Então, eu não posso criar um main para aluno CPP, um main para IO aluno, um main para aluno úteis, não. Eu só posso criar um main para o projeto como um todo, certo? E aí, no caso, a inclusão dos arquivos, ela é feita de uma forma recursiva, né? Ou seja, se eu incluir um arquivo e ele inclui outro, eu vou incluir os dois automaticamente. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse código 1.cpp. No código 1.cpp, eu vou ter um include código 2.cpp. Aí o que é que o pré-processador vai fazer? Vai pegar o conteúdo de código 2.cpp e jogar aqui para dentro. Se eu for compilar, obviamente, o código 1, né? Aí, o que é que tem em um código 2? Ele tem include código 3. Ah, o que é que eu vou fazer? Ele vai pegar, antes de incluir aqui em código 1.cpp, ele vai incluir esse arquivo código 3.cpp no meu código 2, certo? Aí vamos ver o que é que tem em código 3. Ah, tem include para o IOStream, né? O que é que ele vai fazer? Vai pegar o IOStream, vai incluir em código 3.cpp antes dele incluir em código 2 e antes dele incluir em código 1. Então, no final das contas, a gente vai ter no resultado, como resultado final do pré-processamento, tudo que o IOStream incluir, o IOStream, o código 3, o código 2, o código 1 e o código do restante do seu arquivo, né? Que no caso aqui seria o código 1. Então ele junta tudo isso em um arquivão e esse arquivão é o que vai ser compilado em si no nosso processo de compilação, certo? Então ele vai juntando tudo isso até gerar um, um mega arquivo aí, e esse arquivo é que vai ser o arquivo compilado. Uma outra, deixa eu ver quantos slides eu botei, 12, beleza. Uma outra diretiva que a gente usa com frequência é a diretiva define, né? O que é o define? Define, ele define um símbolo. E esse símbolo ele pode ser substituído, ele pode ter algumas coisinhas bem legais. Existe uma outra forma de usar o define, é define símbolo valor, certo? Ele define um símbolo associando um valor a ele. O que é que acontece? Esse símbolo, na hora que você vai compilar, ele é substituído por esse valor que você colocou aqui na frente. Em C, é muito comum você ver essa construção do tipo define alguma coisa, porque é a forma padrão dele definir constantes.
certo? Então eu coloco define espaço pi espaço 3.1415. E aí o que é que acontece? Lá no meu programa, eu posso usar alguma coisa do tipo, a área vai receber pi vezes raio, certo? Aí, na hora da compilação, ou no pré-processamento, já que o define é uma diretiva de pré-processamento, o que é que o compilador ele vai fazer, o pré-processador ele vai fazer? Ele vai procurar todos os lugares onde tem pi, como é esse caso aqui, e vai substituir o pi por 3.1415. Então, ao invés de eu ter lá no meio do meu código vários locais onde eu tenho 3,1415 vezes alguma coisa, 3,1415 vezes alguma coisa, eu posso simplesmente dizer define pi 3.1415 e lá só colocar pi, certo? Como eu disse, isso aqui é muito usado em C para você declarar constantes, né? Define max alunos 30, então eu posso fazer um for até max alunos, e aí ele substitui as constantes. E a coisa mais interessante do Define para agora, para a gente saber, é que o Define ele pode receber um símbolo com argumentos, né? O que é que acontece? Ele pega esse seu símbolo aqui que tem com argumentos e substitui esse símbolo aonde ele aparecer por uma expressão que você colocar aqui na frente, sendo que essa formatação aqui do define, a gente chama isso de macros, né? Macros, funções, ou são como se fossem mini funções, né? Apesar do nome macros, certo? O que é uma macro? Ele vai pegar esse símbolo aqui e vai substituir por essa expressão, onde você pode dizer qual é o argumento aqui. Então, o que é, por exemplo, define quadro de x, x asterisco x. O que é que vai acontecer? Toda vez que aparecer a palavra quad e alguma coisa entre parênteses, ele vai pegar e o que eu tiver passado como parênteses, ele vai substituir como se fosse uma espécie de função. Então, macros são muito úteis e normalmente a gente usa para deixar o código mais legível, certo? Então, um exemplo disso que muita gente usa é, por exemplo, como é que eu faço um malloc com C para alocar qualquer coisa em C? Vou botar aqui o ponteiro, digamos que seja um malloc de inteiro. Vai receber, aí eu converto para int asterisco, malloc vezes o n, de n vezes size of int, certo? Isso aqui é como eu faço a alocação dinâmica em C de um inteiro, certo? De n inteiros. Aí, como é que eu faço? Eu vou sempre repetir isso no código, então vai ficar o código bem poluído só com malloc, malloc, malloc. O que é que eu faço? Vou criar uma macro. Então, ao invés de eu botar isso toda a vida, eu vou dizer, olha, o malloc int, passando um tamanho aqui, vai ser a mesma coisa de int asterisco, malloc, tam, vezes size of int. Então, eu posso substituir toda essa expressão aqui por ptr vai ser malloc int de n. E acabou-se. E aí, eu acho que só tem essa aqui. Existe uma diretiva chamada undef, que é o contrário do define. Enquanto o define ele define um símbolo, o undef ele desdefine, né, se a gente pode dizer. Ele remove essa definição, certo? Aí sabe por que que eu vou desdefinir ou retirar a definição de um símbolo que eu acabei de criar? Aí a gente tem que pensar que num cenário que você tenha vários arquivos, um incluindo o outro, etc., você pode ter colocado aquela macro só para facilitar a edição naquele arquivo. Então, ele pode não ser útil em outros arquivos. Então, o ideal é que você, quando fizer um define e você estiver trabalhando com múltiplos arquivos, se você não vai precisar daquele define nos outros arquivos, você remova essa definição. Então, por exemplo, aqui, né? Você botou em um arquivo define max 10.
Aí a pessoa, sem saber, foi lá e colocou em outro arquivo, dentro do mesmo projeto, int max recebe 5. Aí, como você já tem definido esse max aqui como 10, ele vai pegar o código e substituir por int 10 igual a 5. Ou seja, vai gerar um erro de compilação, o cara vai morrer sem saber porque uma definição de uma variável que ele fez tá dando errado, né? Então, o recomendado é que você crie a sua definição. Assim que você remover você não precisar mais dessa definição, você dê o undef e a partir daquele momento, a partir daquela linha onde você deu o undef, aquela diretiva, ela não é mais válida, certo? Então, resumindo, quais são as vantagens e desvantagens de usar macro? As vantagens melhoram na legibilidade, né? Como a gente viu aqui, você pode substituir uma coisa desse tipo aqui por uma linha bem mais simples. Se você faz macros com múltiplas linhas, como aqui, você não cria uma sobrecarga, né, um overhead para o seu processador com chamadas de funções, né, ou seja, quando você tem funções, você cria um espaço na pilha de execução, você aloca um espaço para a variável de retorno, faz a cópia das variáveis de parâmetros das funções, etc. Então você tem toda uma sobrecarga aí, que se você usar macro para essas funções mais simples, você não vai ter, certo? E elas podem ser removidas, né? Você pode usar lá no pedaço do seu projeto, mas no uso mais pessoal, e remover e ninguém vai ver depois que você usou essas macros, certo? Não vai interferir nos outros arquivos. Quais são as desvantagens? A confusão da substituição, como a gente viu nessa parte dessa macro quad, né, que a gente teria que colocar uns parênteses adicionais para ter o que a gente quer, por causa dessas substituições, certo? Ou um ponto e vírgula a mais que você tenha, etc. E o uso excessivo ele pode levar a muitas consultas, ou seja, eu peguei meu código e disse, alloc NL, o que é alloc NL? Vou ter que procurar aqui. É isso. Aí tá, beleza, print vetor, o que é um print vetor? Essa macro aqui. Então a pessoa vai ter que ficar sempre indo e voltando para ficar sabendo o que é essas macros, certo? Mas no geral, se a gente não usar em excesso, elas vão ser muito vantajosas para a gente.